Mas a ideia aqui desse segundo momento é a gente fazer um bate-papo, apresentar um pouquinho mais a Ana Carolina, o Volney, que são parceiros nossos, são amigos, e eles trabalham em áreas complementares também, um pouco do que o Fábio trouxe, então acho que vai ser bem bacana para a gente criar uma amarração completa, né? Mas antes de começar a parte técnica, vamos dizer assim, contar um pouquinho da história, o Fábio e na verdade o Volney também trabalhamos juntos na mesma empresa um pouco tempo atrás, então nos tornamos amigos, né? Tivemos uma afinidade bacana, depois cada um acabou indo para um lado, momentos normais do ambiente de trabalho, e com o tempo eu e o Fábio a gente voltou a se falar, a gente manteve aquela amizade, a gente tinha confiança na capacidade, na índole, acabamos montando nossa empresa e depois com o Volney a gente acabou também conhecendo a Ana e mantendo esse contato. Mas eu, o Fábio, depois entrou o Ritter, a Leila, que são nossos amigos e que a gente acredita nesses pilares em que a gente tem a amizade, mas também tem a convicção que tem capacidade, né? E a gente criou uma empresa. Mas no caso de vocês é diferente. No caso de vocês têm um passado bem mais próximo, né? Bem mais íntimo, vamos dizer assim, antes de criar a empresa de vocês. Me diz como é que é essa relação, vou começar com a Ana, vocês serem sócios, serem um casal, ter filhos, morarem junto há muito tempo, uma é advogada que tem aquela visão de discussão, aquela visão, né, de amarração dos problemas, o Volney já é um cara contador, né, o viés técnico de números. Passar para ti, conta um pouquinho como é que foi essa jornada e por que vocês decidiram abrir a Priorize 360. Obrigada. Estou muito feliz de ver nossos clientes, alguns clientes aqui conosco, né? Que a gente carrega no coração e acaba fazendo amizade também, né? Porque sempre falo a Marilene, a gente quer que eles fiquem ricos, né? Porque quanto mais ricos eles estiverem, melhor para a gente, né? A gente quer que vocês também fiquem todos, tá? E estão todos na minha oração, podem ter certeza. Mas mais que isso, né, na parceria. Para mim, para o Volney, sempre foi muito fácil, assim, porque a gente começou um relacionamento sendo amigos, né? Daí depois a gente é colega de trabalho, amigo, acabou ficando casado, daí a gente fez reprodução em cativeiro, né? Tivemos o Bernardo. Mas daí deu tudo certo com o menino, né? Aparentemente, não sei, mas já é um homem de 18 anos. Tem alguns animaizinhos que não dá muito certo, né? Mas nosso parece que deu certo a reprodução em cativeiro. Mas a gente, eu brinco assim, né? Que diz que advogado está um dos topos da lista de profissões com psicopata, né? E contador é o topo que não tem, né? Daí eu acho que, de repente, no meio a gente dá certo ali no relacionamento. Mas na Priorize 360, eu acho que é muito... toca um ponto bem real, assim, né? E é mais fácil do que parece, assim, por um motivo bem específico. E nós temos um amigo que sempre conta isso, né? Ele era VP jurídico de uma multinacional alemã bem importante, e ele chegava quando eles quebravam um pau dentro das reuniões lá com o VP comercial, ele dizia, né, fulano, se eu deixar a empresa na tua mão, no comercial, né, a empresa quebra rápido. Se tu deixar só na minha mão, a empresa quebra mais rápido ainda. Entendeu? Porque é exatamente esse equilíbrio e essa necessidade de conhecimentos complementares que não se somam necessariamente, mas se costuram. Olha que interessante que eu estou trazendo aqui. Porque ele é muito mais do que 1 mais 1 é 2, entende? Aqui ele é um multiplicador. Porque quando a gente pega uma informação contábil, e às vezes vão dizer, não pode. E eu sento com ele assim, ó, não, mas isso pode, se a gente fizer assim, assado, desse jeito, vamos pensar numa outra alternativa. E muitas vezes ele bate o pé e ele tem razão. E outras vezes eu também vou bater o pé e eu tenho razão. E a nossa sacada assim, para o mercado é poder oferecer isso de uma maneira completa, uma visão muito mais multidisciplinar. Né? Porque hoje o empresário recebe um parecer da contabilidade dizendo uma coisa e um parecer do jurídico dizendo outra, e sofre porque ele tem que escolher e ele não tem conhecimento. E isso é uma coisa que a gente sempre fala, o empresário entende do seu negócio. É isso que ele entende, é isso que ele sabe, é isso que ele tem que saber. Né? Tu vai saber vender o que tu faz de negócio. E nós vamos apoiar a tomada de decisão.
E é isso que a gente faz, né, Mari? Todo dia, né? Ajuda, constrói, vai fazendo, tá trazendo a Mari de exemplo, porque é uma pessoa muito próxima minha, nossa cliente. Mas a gente apoia todos os dias nessa construção, mas nessa parceria. A gente é muito melhor junto, mas não 1 mais 1 é 2, mas múltiplos de 2, com certeza. Dos pilares de qualquer empresa e negócio são pessoas, né? Sim. Então, pessoas têm conflitos, pessoas têm divergências, e a gente tem que saber lidar com isso para extrair o melhor, né? Mas indo para um tema aqui mais contábil, vamos dizer assim, precisamos fazer uma auditoria desse lado aqui, porque a gente escutou de um lado, né? Vamos fazer uma auditoria aí, Volney, me conta a tua história. Então, não, mas ela resumiu bem aí a relação e a criação da empresa. Tem alguns detalhes que a gente teve que olhar, né? Então, assim, uma das questões era é prestação de serviço. Então, precisa ter um local, precisa ter um espaço físico onde pode fazer isso home office, né? Vamos pensar, né? Home office seria lá em casa, né? Lá em casa eu não ganho uma, né? Então, vamos para um lugar neutro, que aí eu posso ter uma discussão. Mas, assim, a gente separa bem isso, né? Até porque no ambiente da empresa, né, quando a gente fala, né, dos processos, a gente tem muito um olhar sistêmico na empresa, né? Então, cada decisão que a gente toma, a gente avalia, a gente discute, e eu trago muito a minha visão técnica, minha experiência técnica, aliado com a visão jurídica da Ana, que ela consegue olhar o processo como um todo. Então, a gente consegue discutir isso, avaliar, como eu falei, a gente discute, às vezes a parte técnica tem um pouco mais de relevância, tem um pouco mais de cuidado, às vezes o risco não vale a pena, outras vezes o risco vale a pena, então a gente discute muito isso antes de levar para o cliente. Quando chega no cliente, quando a gente fala para o cliente, quando a gente leva para a Mário, leva para o Flávio, leva para o cliente, é porque a gente já discutiu, a gente já exauriu isso dentro do nosso ambiente de empresa. Então, a gente consegue ir conciliando muito isso, e isso tem dado muito certo, né? Tem funcionado muito bem, porque a gente consegue complementar. Como eu disse, a gente não soma, a gente complementa, né? A gente faz um complemento dos nossos conhecimentos. Eu vejo hoje que é muito melhor tê-la do meu lado como sócia, tê-la como uma advogada, do que se tivesse uma contadora, né? Porque aí seria mais um. Não, e ela não, né? Ela me complementa com a visão que ela tem de negócio, né? Uma experiência ampla que ela tem em termos de negócio e com uma visão mais sistêmica também. Muito bacana, acho sensacional. E eu acredito que isso tem a ver também um pouco até com o próprio nome da empresa de vocês, né? Prioriz 360, 360, né? Então, que é um olhar amplo para o negócio da empresa. Nossa. E o Priorize, por que do Priorize? Então, não é, mas é que a história é bem interessante. Depois a gente, eu só vou complementar antes uma coisa que o Volney falou, e a Caru está aqui, que a gente faz todas as análises para Facta, né, dos cálculos periciais, e tu não imagina o quanto a gente conversa junto. Está assinado por ele, né? Mas eu tô junto nessas análises juntas, e tem sido sucesso, né? Tem dado vários sucessos super positivos, as análises periciais, e a gente faz muito junto, né? Muito junto mesmo, porque a Caru não sabe o que ela nos dá de trabalho, graças a Deus, estamos muito satisfeitos. Mas o Priorize é porque, assim, Deus sabe o que faz, né? Tem uma questão muito certa, né? E há 10 anos atrás, o Volney iria fazer um escritório chamado Priorize, sozinho. O Priorize era para ter 10 anos já. Mas não, pois na época ele entrou no CCG, né? Então já tínhamos que estar aqui com essa construção toda, exatamente. E na época eu era executiva da Ferramentas Gerais, eu era executiva jurídica da Ferramentas Gerais ainda não tinha sido vendida, ainda era do grupo SLC, eu estava super bem, não tinha por que eu sair. E ele então era a Priorize. Quando nós voltamos novamente, e daí ele vai ter que contar, porque eu não sei a história da Priorize original, mas quando nós fizemos agora novamente, a gente pensou Priorize, mas não pode mais ser, né? Porque aquela era de 10 anos atrás, e daí a gente acrescentou 360. A história é bem interessante. Não, muito bacana. É que estava lá fazendo Estava aguardando. Aguardando o momento certo, né? Apurando, que bacana. Tenho certeza que vai ser um baita sucesso.
Mas agora, brincando, né, com o que a gente vem falando, que o Fábio trouxe aqui, a parte de crescimento, que crescimento por si só, ele pode não ser saudável, muitas vezes ele não é. A gente sempre fala que uma empresa, ela está normalmente não, sempre ela vai estar em um dos 3 estágios. Ou ela está em extrema dificuldade, que tu precisa fazer, é um paciente na UTI, então tu tem que olhar para o caixa dela, tu tem que tratar o câncer, vamos dizer assim. Ou ela é uma empresa que às vezes cresceu e acabou se estabilizando, foi tomando corpo, muitas vezes é aquele empreendedor que cresceu e chegou no seu limite, porque muitas vezes acaba não tendo a gestão e aí tu vai perdendo eficiência. Ou também tem aquela empresa que cresce super rápido, acelera, que é bacana, mas muitas vezes essa empresa é que se torna lá um número 1 turnaround, justamente porque ela cresceu de uma forma desordenada. E aí queria falar contigo, Ney, trazendo aí para o lado já mais técnico, né? A gente consegue enxergar isso muitas vezes nos próprios balanços das empresas, os balancetes. E como é que tu, na tua visão hoje, como contador, quando tu olha lá no balancete, onde é que tu consegue enxergar, como é que tu enxerga isso que tu já entende assim, putz, essa empresa aqui tem algum problema de margem e a gente precisa atuar de alguma forma? Então, tem algumas questões que o Fábio trouxe aqui que eu vou repetir, porque é o caminho, né, para a gente olhar para o resultado da empresa de uma forma mais ampla, né? A margem, né, não tem como olhar para resultado sem falar em margem. E o interessante, quando a gente fala em margem de contribuição, é olhar de uma forma mais ampla, né? Então, quando a empresa tem vários produtos, tem vários serviços, é importante olhar a margem de cada um desses produtos e cada um desses serviços. Porque quando a gente fala, ou vai olhar para um cliente, né, o preço que a gente faz para esse cliente, ele pode ser totalmente diferente para um outro cliente. Que esse cliente pode te demandar mais, pode te exigir mais, ter mais tempo, mais esforço, e vai ter um custo maior agregado a ele, né? Então, olhar uma análise mais ampla, né, de margem, né, quando a gente olha para cada um dos clientes, o que compõe aquela margem, quais são os custos que a gente tem ali, para a gente poder, talvez, negociar um valor, talvez conseguir reduzir um pouco desse custo. Então, entender cada um deles, não olhar como um todo. A gente olha como um todo, mascara muito, né? A gente não vai ter essa abertura. Dito isso, quando falou em balancete, né, é algo bem importante. Quando o empresário consegue ter acesso a um balancete, né, via de regra, o empresário não sabe o que vai fazer com esse balancete, né? Não tem o conhecimento técnico, até pelo que a Ana começou dizendo, ele não tem que ter isso, ele tem que conhecer do negócio, tem que conhecer daquilo que ele vende, daquilo que ele presta serviço, qual é o foco dele na empresa, qual é o negócio dele na empresa, o business que ele está tocando. Então, não tem que ter esse conhecimento. Ele precisa de informação, ele precisa de indicador, ele precisa de um relatório detalhado, ele precisa disso mastigado, discutido isso, para ver qual é o próximo passo que ele vai dar, qual é o caminho que ele vai seguir, né? Então, um outro ponto importante, que o Fábio também bateu bastante, é o ciclo financeiro. Qual é o ciclo financeiro da empresa, né? O Fábio trouxe, né, em diversos momentos aqui. Quando a empresa não consegue gerar caixa, não tem um acompanhamento de quanto ela gera de caixa, uma coisa é gerar resultado, gerar lucro. A outra é conseguir gerar caixa. A geração de caixa, ela passa muito pelos processos que a empresa tem na empresa. Então, o que o empresário tem na empresa. Então, ele vai ter lá uma negociação com o cliente, né? Que eu costumo falar muito, né? Quando a empresa consegue dividir os seus setores, quando não é a mesma pessoa que faz isso, mas consegue dividir os seus setores, a empresa tem 2 setores opostos, né? Que é a área de vendas e a área de compras. Totalmente opostos. Qual é o foco da área de vendas? Vender. Então, eu vou vender à vista, eu vou vender a prazo, vou dar desconto,
vai fazer de tudo para vender, né? E o que acontece com a área de compras? Ela faz de tudo para comprar com menor preço. Porque ela tem lá na mente que com menor preço a empresa vai ter menor custo, certo? Errado. Não é. Muitas vezes não é. Né? Por quê? A área de compras conversou com a área de vendas? Qual é a metodologia da área de vendas? A gente vai vender a prazo? A gente vai vender à vista com desconto? O que a gente vai fazer? Qual é a metodologia disso? Porque o que a gente tem que pensar que no meio desta área e desta área tem uma área chamada financeiro, que é o caixa, que é quem paga a conta e quem recebe pelas vendas. Se a venda está se o comercial está vendendo com prazo e a área de compras está comprando à vista, o que acontece com o fluxo de caixa? O que acontece com a geração de caixa dessa empresa? Né? Ela vai ser negativa. E o que acontece quando não tem geração de caixa? Aí vem um aspecto que o Fábio trouxe também, que é buscar capital de giro. Buscar capital de giro, hoje a gente está com uma Selic de quase 15%. É um dinheiro muito caro. Eu já largo perdendo, né, 15% que eu podia ter na minha margem, que eu não vou ter, vou estar perdendo, eu estou buscando capital de giro. Então, o ciclo financeiro, que a empresa tem que olhar para isso, e ele é muito importante, ele tem essas variáveis. Ele tem a variável do prazo médio de recebimento, que é onde a área comercial está atuando, o prazo médio de pagamento, que é onde a área de compras está atuando, e quando a empresa trabalha com estoque, é o prazo médio de permanência deste estoque dentro da empresa. Então, esses 3 fatores vão revelar para a empresa qual é o ciclo financeiro. Desde o momento que a empresa, né, paga pelo fornecedor, até o momento que ela recebe do seu cliente. Qual é o tempo que isso leva? Quanto tempo que a empresa leva até ela ter um desembolso e ela ter de volta lá o seu retorno do caixa? E isso a gente mede, né, periodicamente com a geração de caixa e adequando isso. Porque isso é muito fácil se perder e inverter. Porque, de novo, né, mesmo quando é o próprio empresário que faz isso, o próprio empresário que atua na área comercial e na área de compras, ele vai ter uma mentalidade para a área comercial e ele vai ter outra mentalidade na hora de comprar. Então, ele pode... Esse ciclo, essa velocidade entre receber e pagar, ela se inverte muito rápido. Muito. E um outro fator que a gente trabalha muito e cita bastante, que também é relevante, é a questão tributária. Né? A questão que hoje está na moda, todo mundo fala na reforma tributária, todo mundo fala de tributo, mas antes da reforma também era assim, a gente sempre tratou da mesma forma. Né? Um regime tributário, ele é bom naquele momento, para aquela fotografia da empresa. A empresa evolui, a empresa muda, a empresa tem problema, a empresa tem sucesso, e o regime tributário precisa espelhar isso. A gente precisa fazer uma análise periódica de qual regime é mais adequado. Pagar imposto não é bom. Pagar imposto errado é pior ainda. Então, quando a gente tem um regime tributário que está há vários períodos na empresa, pode ter algum problema. Precisa olhar, todo final de período, precisa fazer uma análise e olhar os 3 principais. Mas a minha empresa ela se enquadra no Simples Nacional, então eu estou tranquilo. Gente, o Simples Nacional muitas vezes pode ser uma armadilha. Né? Tem anexos do Simples Nacional que são muito mais caros do que um lucro real. Tá, então eu vou para o lucro real. Calma. Tua empresa está preparada para o lucro real? Tem processo, tem toda a documentação formal, tem tudo que tu precisa para apurar um lucro, né, que seja a realidade da tua empresa. O regime do lucro real é isso mesmo, é um lucro na sua realidade, é aquele que a empresa realmente efetuou de lucro, isso que vai ser tributado.
Não, então tá, então eu vou para um presumido. Beleza, vamos avaliar se o presumido, para o teu tipo de negócio, ele é adequado. Então tem que fazer essa análise, tem que olhar para isso. Mesmo que vá fazer a análise, vai chegar na conclusão que está no regime certo. Beleza, estamos com a consciência tranquila e a gente sabe que vai seguir com a empresa pagando, em termos de tributo, aquilo que é justo. É pesado, mas é o justo. Então, acho que esses 3 fatores, Matheus, eles permeiam uma operação mais saudável. Quando eu sei que a margem que eu tenho dos meus clientes está adequada, eu tenho uma geração de caixa que é condizente com o que a empresa espera e tributariamente eu estou tranquilo, eu acho que é um começo muito bom. Bacana, mulher. Assim, falou coisas que eu sou extremamente fã, né? A primeira parte da organização, isso qualquer empresa tem que ter essa organização. Muitas vezes a gente acaba, o dia a dia atropela, a gente vai deixando passar, né? Mas essa tua visão, assim, de fazer a gestão através de dados, de informação, pegar essa informação, estruturar ela numa ferramenta em que vai te trazer insights para te tomar decisão. Sou extremamente fã, a gente foca muito nisso também, porque ela te traz insumos palpáveis para te fazer exatamente, será que eu estou com a minha margem boa? Será que eu estou com o meu ciclo financeiro correto? Será que a minha tributação ela é ideal? E aí ela vai te servir de base também para te projetar os novos projetos, os novos resultados e ver se de fato aquilo faz sentido ou não, até para a criação de valor, que foi o que o Fábio comentou muito. Então, eu sou bacana e eu gostei da tua ênfase ali, que é o quando o contador te manda o balancete. Porque a gente sabe que existe muito essa dificuldade no mercado de as pessoas terem bons contadores. Que é a base da informação. Se tu não tem uma contabilidade, né, não é... A contabilidade é a base da gestão. Ela não é a gestão. Né? Ela é a base. Por quê? Porque ela forma, ela traz a informação. Né? E aí a gente tem que trabalhar essa informação para traduzir isso. Né? Porque isso que o Fábio trouxe aqui, ele falou de ativo, ele falou de passivo, ele falou de balancete, de DRE, isso é um linguajar nosso, é a nossa linguagem. Né? Muitas vezes o empresário não tem isso. E não tem, de novo, não tem que ter. Né? Não tem que saber disso. Nós precisamos saber disso. Assim como nós não sabemos como conduzir, por muitas vezes, a operação de certas empresas. Eu não sei conduzir a empresa que vocês tocam lá, tu e o Flávio. Não sei como funciona, como é que faz. Tá. Vocês são experts nisso. Nós sabemos como gerar informação. Né? Nós sabemos como gerar. Tanto que toda decisão tomada, ela é tomada pelo empresário. Nós levamos a informação. Então, mas eu não quero ir por esse caminho. Show de bola. Aí vem a parte, o risco é esse, esse e esse. Não é? É, isso aí. O risco é esse. Ninguém é obrigado, eu não sou dono da verdade. Né? Vocês conhecem as empresas, lá no dia a dia, quem está tocando são os empresários. Eu estou aqui olhando, né, de cima. Né? Então, oriento, mas não vou fazer isso. Beleza, o risco é esse, esse. Vou assumir, sem problema. Bacana. Não, sensacional. E acho que essa é a beleza, né, dessa conexão dos negócios de vocês. A gente trouxe do lado do Volney, da contabilidade, muito o embasamento em dados que, de fato, a gente consegue apurar. Mas a gente sabe que um negócio ele também tem aquele subjetivo que muitas vezes vai impactar no negócio de forma positiva ou negativa, mas muitas vezes uma ação jurídica, uma tomada de decisão errada, vai tomar uma penalidade, uma multa, um processo que vai cair depois lá no caixa e na margem. Então, crescer sem proteção é um baita de um problema. Qual que é a visão de vocês? Como é que vocês atuam nisso? Verdade. Crescer sem proteção é bem sério. E a gente pode trazer, sim, 3 elementos principais quando a gente fala de crescer sem proteção jurídica, né? Mas só complementando o que o Volney falou, ontem eu tive uma palestra lá no BNI sobre
sobre a nossa empresa, que foi a nossa semana da palestra, e eu trouxe muito, fiz uma comparação de que a contabilidade que só entrega informação sem ajudar na leitura, que o Volney estava falando, DRE, mas tu não sabe o que é. Ele é como se fosse um laboratório de exames, te dá o resultado dos exames. Mas o que tu precisa fazer com esses exames? Levar no médico. Então, o que a nossa proposta, como a Priorize, é muito essa visão de ser o médico também, entendeu? Não só o laboratório de análises clínicas, né? Para que a gente possa passar essa informação. O pessoal gostou bastante dessa analogia, porque fica bem claro qual é a diferença da nossa proposta de valor, na verdade, né? Mas, voltando aqui à questão de riscos, né? Eu dei aula de contratos muitos anos, e eu me lembro que eu começava a aula para os alunos dizendo assim, uma empresa é um feixe de contratos. É uma amarração, é um grupo de contratos que cria uma empresa. Porque uma empresa é uma ficção jurídica, né? Uma ficção. Um PJ, uma pessoa jurídica, não existe do ponto de vista físico, né? Então, o que a gente faz? A gente faz um contrato social, cria a pessoa jurídica. Daí a gente faz o quê? Contrata fornecedores. Faz um contrato de compra e venda, ou um contrato de aluguel. Daí a gente vai lá e contrata empregados. Né? E a gente vai lá e contrata um software e contrata com os clientes. Então, a empresa é um feixe, é um grupo de contratos unidos. Quando eu falo contratos para vocês, talvez a única coisa que venha para vocês na cabeça é um documento escrito com assinatura. Mas não necessariamente. No direito brasileiro, tá? No Brasil, o contrato ele não precisa ser escrito para ter validade e eficácia. Se eu te disse... eu te vendo essas folhas por R$5 e tu me dá os R$5, nós fechamos um contrato, nós formalizamos um contrato, ele foi válido, ele foi eficaz e ele não foi escrito, né? Então, isso acontece no mundo jurídico de uma maneira muito tranquila e, na verdade, os contratos escritos, do ponto de vista legal, é a exceção. Contrato de compra e vendas de imóveis, algumas coisas precisam, a lei estabelece um rol especificamente do escrito, né, da obrigatoriedade do escrito. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu acho que, assim, eu vi aterrissar situações muito emblemáticas nas empresas de não cuidar dessas relações contratuais. Porque a gente, às vezes, cria contratos em que a gente é extremamente dependente financeiramente daquela relação, ou a gente torna um fornecedor extremamente dependente de nós, e quando há um rompimento, há um risco envolvido. Então, assim, primeira coisa... O que as empresas estão fazendo para cuidar dos seus contratos? Eu acho que isso é um ponto bem importante na questão de riscos. Ana, eu tenho uma gaveta lá onde eu guardo os contratos. Não, gente, né? A gente já entendeu que não precisa ser escrito para ter validade e eficácia. Como é que eu estou cuidando dessas relações que eu crio, que são contratos, talvez não necessariamente escritos? Isso é algo que um jurídico pode fazer. Isso faz parte de uma relação de cuidado, de compliance, de criação de valor, né, que nós propomos também dessa atenção. O segundo ponto também, que também não deixa de ser um contrato, tá? A estrutura societária desorganizada. Né? Então, depois que eu virei comercial, eu virei empresária, eu faço negócio o tempo inteiro, né? Eu tô no salão e tô conversando, tô atendendo, tô falando, eu tô adorando essa vida de empresária. Eu tô achando o máximo. E eu conheci uma empresária, que agora ela é empresária, porque, na verdade, o esposo dela morreu há 6 meses atrás, deixou ela sem conhecimento nenhum das empresas, uma empresa enorme aqui da região, com filiais em Brasília, filial no Mato Grosso, enfim. E ela está descobrindo sócios do falecido marido. Não tem nada escrito. Ele chegou para ela estava em Brasília, chegou para ela e disse assim, mas tu sabe que eu tenho 25% da empresa, né? De uma das filiais. Daí ela, não, o fulano nunca me falou isso. Mas eu tenho. E assim, ó, é madrinha dos filhos, é amigo da família, é amigo de tudo. Ela acha que ele não está mentindo. Olha só, como é que ela falou para mim? Ela acha que eles não está mentindo para ela. Tá? Mas e agora? Ela disse, não, porque eu vou dar uma moto que eu tenho lá que ele está precisando, daí eu acalmo ele, daí eu espero o seu inventário, e eu digo, para tudo, tu não vai dar nada para ele.
Eu não estou dizendo que ele está errado ou que ele está mentindo, mas as relações societárias, elas são muito importantes para não estarem escritas, não estarem formalizadas, não ter mais gente sabendo, sabe? Tem nada, entende? Então, assim, como é que ela fica nessa situação? É o afilhado dela, ela estava na casa dele, ela estava dormindo na casa dele quando ele contou isso para ela. Então, assim, eu trouxe esse exemplo claro, porque eu sempre gosto de dar exemplos, porque daí a gente, opa, mas isso pode acontecer comigo. Quando a gente dá exemplo, o negócio vem na nossa cabeça, né? Então, assim, a estrutura societária desorganizada, 2 sócios sem um acordo, sem nada, é extremamente perigoso. E a situação 3 que eu trago são os passivos trabalhistas e tributários, tá? Passivo trabalhista, gente, pode quebrar uma companhia. Tributário nem se fala, né? Mas um passivo trabalhista da confiança, né? Mas sempre foi bom, sempre foi. Não, mas eu sempre. As pessoas são boas na essência, só que às vezes elas acabam rompendo aquele relacionamento. E como é que fica esse pagamento futuro? Então, assim, esse cuidado de ter mapeado. Porque se tu tem mapeado os teus riscos, já é meio caminho andado. Tu sabe quais são os contratos, tu sabe a situação societária, tu sabe como é que é o teu risco trabalhista e tributário. Bom, daí tu enxerga, vê o valor do risco, vê o que tu tem no caixa, né? Faz um provisionamento eventualmente, te prepara, já está em outro momento. Faz sentido? O que tu achou aí? Me conta. Super resumo. Não, genial, achei ótimo, faz total sentido, porque tu vê como tem esses pontos subjetivos que no dia a dia a gente não presta atenção, a gente não está vendo na hora no resultado, a gente não está vendo na hora no caixa, mas quando ele acontece, de fato, o problema é grande, né? Então, isso é muito bacana, e a gente, quando entra também nas empresas para fazer essa parte de gestão, esses pontos, tanto que o Volney traz, de tu ter uma boa organização de processos, de informação financeira, esse olhar que tu traz dos contratos, uma organização societária, uma organização da documentação, tu saber onde tu está pisando, ele pode até, além de ele te proteger de problemas futuros financeiros, ele também te dá uma tranquilidade para te focar no que tu é bom, no teu negócio. Tu sabe, olha, eu sei que eu posso focar aqui, que o resto está organizado, está preparado. E isso é gestão, né? É um pouco do que a gente traz também, quando a gente vem para os clientes, é gestão, é tu ter processo, é tu ter as coisas mapeadas, é tu saber onde tu está indo, por que tu está indo, como é que é o cenário, quais são os riscos que tu está correndo. Então, cada vez eu acho mais bacana essa conexão de vocês e como os negócios todos têm sinergia, e também depois nós vamos ter uma frente mais de growth, de crescimento, que vai trazer a visão de como acelerar as vendas, né? E para tu também acelerar, tu também tem que estar preparado. Então, claro, vai ser extremamente importante. E assim, tanto... Exatamente. Ou se tu não testou o freio, ou se a roda tá solta, ou pode acabar a gasolina no caminho, então tem inúmeros problemas que tem que estar ali controlando. Mas, e o que eu acho bacana, né? Tanto a Hora Marketing, vocês vão conhecer depois, tanto a Priorize 360, como nós, ao Setor Lorenzi, nós servimos empresários, né? A nossa essência de negócio. Nosso negócio é servir outros negócios. Exatamente. Mas nós somos também empresários. Então, até falou aqui como está gostando dessa vida de empresário e tudo mais, né? Mas aí para o Volney, vou começar com o Volney aqui. O Volney trabalhou em grandes empresas, foi executivo, né? Teve grandes times, inclusive eu te conheci, fiz parte do teu time, foi um privilégio para mim, numa grande empresa que faturava mais de 400 milhões, foi vendida por mais de 1 bi. Por que tu decidiu sair da vida executiva e ir para essa vida de empresário que serve a empresários? Então, é uma virada de chave, né? Então, né? Mas o que a gente pensou e discutiu e analisou bastante, né? Toda essa experiência em grandes corporações, em grandes projetos, participei de vários projetos, né? Alguns bem robustos, como esse que tu trouxe agora. Foi um projeto que demandou bastante, a gente trabalhou bastante na época, né? Coincidentemente, a gente estava junto, eu, o Fábio e o Matheus estavam junto nesse projeto, foi um projeto de muito sucesso. E a gente aprende muito nas empresas que
toda essa visão de gestão, toda essa visão de informação, todas essas análises que a gente consegue fazer nas grandes corporações, elas trazem resultado, né? Então, toda essa gestão que é aplicada numa grande empresa, respeitando a proporção, a gente pode aplicar numa pequena e numa média empresa. E pode ter um resultado tão bom quanto tem uma empresa maior. Então, eu vi que isso era possível, né? E esse foi um dos pontos, né? Um outro ponto que a gente vê que o risco que há quando não tem essa informação, né? Então, quando não se trabalha adequadamente com essas informações numa grande corporação, o impacto é um bônus no final do ano que não vai ter, né? Mas quando isso acontece numa pequena, numa média, né? Isto é o patrimônio do sócio que se vai, é a empresa que pode deixar de existir, né? As dificuldades são muito maiores. Então, a nossa contribuição pode ser muito mais valiosa do que numa grande empresa, né? E um outro fator que também nos levou a empreender e trabalhar nesse sentido é uma visão, né? Então, o Fábio falou muito da consultoria, né? Consultoria é um ramo onde tem muito consultor, né? E a contabilidade não é diferente, né? Tropeça ali na rua, a gente cai em cima de uma meia dúzia de contador, né? Isso é fato. Aí. Então, mas por que isso, né? Quando a gente conseguiu ver que a gente pode tratar esse trabalho de contabilidade de uma forma diferente, né? Com uma visão um pouco diferente do que é tradicional, isso nos motivou bastante. O que eu quero dizer com essa visão diferente? O que a gente procura entender? Não é aquilo, não é o trabalho que eu consigo entregar para o meu cliente. É o que o meu cliente precisa que eu entregue para ele. É uma visão diferente. Né? Então, se ele vai contratar a contabilidade comigo, tanto que nos nossos serviços a gente tem a contabilidade normal, mas o que nós mais vendemos é o CFO as a Service, que é um olhar mais estratégico para o negócio, né? Mas então por que tu faz a contabilidade? Porque eu preciso de uma informação fidedigna. Então, para eu ter certeza que eu estou trabalhando com uma informação que eu confio, imagina eu te dar um direcionamento estratégico em cima de uma informação que não está correta. Sim. Tu pode ter um grave problema e o culpado sou eu. Eu que te disse que tu deveria ir por esse caminho. Então, para eu ter certeza que o caminho que eu estou mostrando para o empresário ele é realmente seguro, eu preciso ter uma informação segura. E para ter essa informação segura, nós vamos gerar essa informação. Então, essa visão de entregar aquilo que o cliente precisa, a gente acaba tratando individualmente cada cliente. E cada cliente, cada empresário tem uma necessidade diferente, né? A contabilidade é geral para tudo, a gente segue as normas, a gente monta as informações e entrega. Isso é uma formalidade. Agora, atuar no negócio, olhar para esses indicadores que a gente falou aqui agora, olhar para esses caminhos, isso é individual. Isso cada empresário, cada empresa tem a sua necessidade, né? Isso a gente viveu em grandes corporações, eu vivi, tu também, né? Em grandes corporações, cada corporação que a gente trabalhou tinha uma necessidade diferente. O nosso trabalho, muitas vezes, era semelhante, mas a necessidade da empresa era diferente. E nós entregávamos o que ela precisava. Porque trabalhando uma empresa de contabilidade, eu não posso entregar para o meu cliente aquilo que ele precisa. Não aquilo que eu acho que eu tenho que entregar para ele. Não. É aquilo que ele precisa que eu entregue. Então, esses fatores foi que nos motivou bastante a empreender.
né? A gente já tinha uma intenção já há mais tempo de trabalharmos juntos, desenvolvermos algo junto, e eu acho que esse projeto fechou muito bem isso. Ah, muito bacana. Acho assim, é legal, né? Porque qualquer empresário que está aqui, muitas vezes ele está procurando um serviço, né? Ah, preciso de alguém que resolva um problema para mim aqui. E às vezes não escolhe muito bem quem que ele está contratando. Eu acho que o legal, o bacana, a grande geração de valor é que no caso de vocês, né, da Ana, do Fábio, da Luiz, da Aura Marketing, nossos todos aqui, é que estão contratando empresários que têm uma visão de empresário para ajudar a resolver problemas do empresário do outro lado. Não é simplesmente alguém que vai cumprir Exatamente, prestar um serviço padrão ali e entregar, né? Então, essa visão de vocês eu acho maravilhosa e, de fato, o grande valor está aí, né? A gente conseguir adaptar e olhar na lente de cada um dos empresários do outro lado. E isso é bacana. E agora, tu, Ana Carolina, como empresária de sucesso, cheia de energia, não, com certeza, cheia de energia, tá aqui, a gente está aqui com vários empresários. Quais são 3 perguntinhas, 2, 3, o que tu achar assim, interessante, para botar na pulguinha atrás da orelha desses empresários na hora deles dormirem e ficar pensando assim, mas será que eu tô bem ou tô mal aqui na minha parte jurídica, na minha proteção? O que tu vê assim que eles podem pensar sobre isso? Tá bem. Acho que a minha primeira sugestão assim é que a gente pense sempre na premissa de que nós não tropeçamos numa montanha. Quando a montanha está lá, ninguém tropeça na montanha. Pode bater de cara na montanha, mas tu não vai tropeçar nela. Onde é que a gente tropeça? Nas pequenas pedras, nos pequenos desníveis do caminho, nos pequenos... são os detalhes, né? Dizem, né, que o diabo mora nos detalhes. Então, o que eu daria assim, de sugestão? Eu acho que a primeira questão é saber que contratos ativos você tem e como é que está a formalização desses contratos, o que tem escrito, o que não tem escrito, como é que estão as relações sobre os contratos, né? O que a gente tem de formalização sobre eles. A questão societária, se ela está vigente, se o acordo de sócios é eficaz, se ele contempla a realidade, porque também tem uma outra premissa que eu sempre ensinava para os meus alunos, que era de que os contratos eles são vivos. Contratos são vivos, eles vão mudando conforme as coisas vão acontecendo na vida. Inclusive, nos estudos sobre relações contratuais, existe uma premissa de que se tu tem alguma coisa escrita e depois tu começa a mudar essa maneira de fazer e a outra parte aceita, houve uma alteração contratual. Não está escrito em nenhum lugar, mas as relações das partes se alteraram e, por consequência, há um ajuste naquele instrumento. Então, essa questão contratual é importante, né? A questão dos acordos de sócios, que não deixa de ser uma relação contratual, e também se tem um mapeamento recente, válido e eficaz dos riscos trabalhistas e tributários. Eu acho que tu consegue enxergar teus contratos, tu consegue saber os riscos, e se tu consegue saber se a tua situação societária está adequada, tu já está com meio caminho andado e talvez os pequenos pedregulhos do caminho tu já consiga passar. Adorei a tua analogia, não tinha pensado nessa ainda, achei muito bacana. E exatamente, normalmente a gente tropeça no que a gente está ali, às vezes não dando bola ou não enxergando, né? Então esses 3 pontos que falou, nas pequenas coisas. Então esses 3 pontos que falou são muito bacanas, pelo menos tu vai ter um bom mapeamento do terreno ali, onde tu está caminhando, para depois, aí, o que chamar mais atenção, tu vai lá, vai evoluindo, né? Legal. E eu vou estender para ti, né? 3 pontos assim que os empresários estão aí nos ouvindo, escutando, que eles podem pensar assim hoje à noite lá, sem nada para fazer, né? Tranquilos. O que eles podem pensar assim, pô, será que eu estou crescendo com margem? Será que eu estou crescendo no caminho certo? Então, o que a gente falou aqui, acho que tem 2 pontos que são importantes e um que valida esses 2. O primeiro é a margem, né? O empresário consegue ter uma clareza da margem que ele tem por produto ou por serviço, ele já consegue saber se a atuação dele no mercado será saudável ou não. Então, saber a margem
até para não trabalhar no escuro, né? Porque se sabe a margem, ele vai ter mais condições de pleitear um desconto, de trabalhar um desconto com o seu cliente, pode oferecer uma negociação mais agressiva. E um outro ponto que também tá ligado ao efeito é o ciclo financeiro, né? O empresário sabe em dias qual é o seu ciclo financeiro, desde quando ele paga o seu fornecedor até o momento que ele recebe do cliente, quanto tempo em dias isso leva, né? Quanto tempo, qual é a média de dias que fica o estoque parado na empresa? Porque veja bem, né? No momento que tem um ciclo de recebimento adequado, um ciclo de pagamento adequado, e eu tenho um giro do estoque que ele tem uma velocidade mais adequada também, eu tenho geração de caixa. Se não tem isso, começa a faltar caixa. E caixa na empresa não falta de um dia para o outro, né? São os pedregulhos que a Ana trouxe. Então, falta um pouquinho um mês, um pouquinho no outro mês, um pouquinho no outro, quando vê, não tenho mais dinheiro para pagar a folha de pagamento. Não tenho mais dinheiro para pagar o imposto do mês. E é nesse momento que as outras questões viram um problema, né? Nesse momento, o imposto é muito alto. Não é o imposto que é muito alto. É a empresa que está sem dinheiro. Então, porque esse imposto estava no preço de venda. Se eu tenho uma margem adequada, imposto não é problema. Eu já coloquei o imposto no meu preço de venda. Se eu vendi por aquele preço, o imposto está garantido, né? Acontece que, ao longo do caminho, isso vai mudando, né? E como é que a gente pode perceber isso? Se o empresário tem conhecimento do EBITDA dele, qual é o EBITDA que ele tem naquele período? O que é o EBITDA? É a geração de resultado com a operação. Que aí tu tira alguns fatores, como juros, depreciações, né? Os próprios impostos. Tira isso do cálculo e vê qual o resultado que a operação da empresa trouxe, né? Confronta isso com o lucro líquido. Quanto que a empresa deixou de lucro real? Qual vai ser essa diferença que a gente vai ter? O que vai ser, muitas vezes, né? O imposto que está muito alto, que a gente precisa rever aquela questão tributária, ou juros, tamanho de juros que a empresa está pagando. Por quê? Porque ela está buscando valor no mercado, está buscando caixa no mercado que ela está perdendo na sua operação, porque ela está com um prazo médio de recebimento muito alto e está pagando os fornecedores com uma velocidade muito maior. Então, está consumindo caixa. Como consome caixa, tem que buscar caixa em algum lugar. Se não é na operação, eu vou buscar fora. Fora, esse dinheiro é muito caro. Então, qual é o impacto disso? É um valor maior de juros que vai estar lá no resultado. Então, são essas, eu acho que essas 3 informações, ou 4, se o empresário conseguir acompanhar, ele consegue ter uma estabilidade maior na sua operação. São pontos excelentes para boa governança e gestão financeira, né? E falou nomenclatura, assim, que muitas vezes os empresários nem sabem, né? Eles trabalham dia e noite, não sabem o que é faturamento, o que é margem, o que é lucro, né? Em resumo, acho que tentando ajudar aqui, né? Se tu trabalha muito, no fim do dia tu tá lá sem dinheiro na conta, é porque tem um problema aí, tem algo errado e precisa de ajuda, né? E sim, não, já vamos agora para o encerramento. Última pergunta. Última pergunta já, vamos lá. Bom, como o Vonei falou, contador tem de monte, advogado tem de monte, consultor tem de monte. Hoje em dia qualquer profissão tem toneladas, acho que o que diferencia é a capacidade de atendimento, capacidade técnica, né? E aí é muito comum, quando a gente vai chegar nos clientes ou nas prospecções, né? Fala, pô, a gente tem uma empresa aqui, a gente não faz só consultoria, a gente entende o teu negócio, a gente gera valor, a gente cuida do resultado, a gente tem uma visão 360. Mas eu já tenho um consultor.
Acredito que para vocês é a mesma coisa. Eu já tenho um advogado lá que é um amigo meu, um contador que meu tio me indicou. Como é que vocês veem isso no dia a dia? O que vocês pensam sobre isso e como contornar, né? Tranquilo, também se tiver e estiver feliz também, não tem problema nenhum. A gente quer que todo mundo esteja próspero sem nenhum problema, né? Mas o que a gente diz assim, que o único bem que o ser humano tem realmente escasso, né? E tem até um filme que fala sobre isso, é o tempo, né? Que daí tem uns caras que vendem tempo e as pessoas ficam mais jovens, tal. Tu lembra? Não lembro o nome desse filme, mas tem um filme assim que tem coisas. Mas isso é ficção científica para a humanidade hoje, o tempo. Então, o que a gente propõe, né? Economia de tempo. Porque, na verdade, quando tu já recebe uma visão 360, tu já tem esse tempo já otimizado, e a decisão ela não precisa ficar adiada, ela já pode ser tomada de uma maneira mais rápida e se correr atrás do que tu quer chegar, onde tu quer chegar. Então, a nossa proposta realmente é essa relação de interdependência. E daí tem um vídeo que eu gosto muito antigo já, que fala da diferença entre independência e interdependência. E é o que nós propomos, eu e Ivonei, é uma relação de interdependência. Independência ou morte, né? Deu certo lá em 1800, lá no século XIX, né? Independência ou morte. Não sei se deu certo, mas enfim, era o que tinha, né? Mas hoje a gente fala que nós estamos na era da interdependência. E o que é a era da interdependência? É a era do ser humano, como ele funciona. Os nossos órgãos, eles funcionam de forma interdependentes. Cada um depende do outro, mas ninguém funciona sozinho. Não é verdade? Nenhum órgão do nosso corpo funciona sozinho, mas todos eles são dependentes um do outro. Então, essa relação de interdependência fisiológica e essa interdependência nos negócios, nas relações, nos contratos, no trabalho, é o que nós promovemos como diferencial, né? E entregamos daí para o empresário tempo. Então, é isso que nós vendemos, um tempo para que você possa continuar fazendo os seus negócios. Legal, esse aí de fato, é o recurso mais difícil, né? Escasso demais, todo mundo. Bom, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, estamos à disposição. Senão depois a gente vai ter mais um bate-papo também. A gente passa agora para o time da Aura Market falar da parte boa, que é vender mais. É o que eu adoro também.